18 de setembro de 87. Eu era dono do ferro velho, quando me apareceu lá um rapaz por volta das 10 da manhã me oferecendo um chumbo. O que parecia apenas mais um dia comum de trabalho em um ferro velho, estava prestes a se tornar o maior acidente radiológico urbano da história do mundo. Dias antes, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira caminhavam perto da Avenida Paranaíba, em Goiânia. Eles encontraram um terreno com as ruínas de uma antiga clínica abandonada e decidiram entrar para procurar qualquer pedaço de metal que pudesse render algum dinheiro. Em meio aos escombros, eles encontraram um maquinário radiológico. Dentro dele, havia uma cápsula de chumbo pesada, de quase 100 quilos. Com muito esforço, os dois levaram a peça para a casa de Roberto. Mas mal sabiam eles que dentro daquela máquina de chumbo adormecia um monstro invisível e letal, o Césio 137. Mas como um equipamento tão letal foi parar ali, abandonado no centro de Goiânia? O terreno em questão ficava na Avenida Paranaíba e até 1984 abrigava o IGR, o Instituto Goiano de Radioterapia. Após uma longa disputa judicial com a Sociedade de São Vicente de Paulo, que era a dona do terreno, a clínica sofreu uma ação de despejo e o local foi definitivamente fechado em 1985. A situação piorou em 1987. O terreno foi vendido para o IPASGO, o Instituto de Previdência e Assistência do Estado, e a demolição do prédio começou logo em seguida. E foi exatamente aí que ocorreu o erro fatal. Durante a mudança conturbada, o IGR deixou para trás algumas máquinas obsoletas em meio às ruínas. E foi em uma dessas máquinas, esquecida pelo tempo e pela lei, que Roberto e Wagner colocaram as mãos. O que os dois amigos não faziam ideia é que estavam lidando com um aparelho utilizado para tratamento oncológico com radiação, contendo uma cápsula blindada de 300 quilos de puro aço e chumbo. Eles conseguiram desmontar a peça principal e no dia 18 de setembro a venderam para um ferro velho local. Foi ali que a tragédia realmente saiu do controle. O proprietário do ferro velho abriu a cápsula com marretadas. Dentro, ele encontrou uma pequena quantidade de um pó branco, 19 gramas apenas, parecido com sal de cozinha. Parecia algo insignificante, se não fosse por um detalhe que o deixou fascinado. O pó emitia um brilho azul intenso e misterioso no escuro. Encantado, ele achou que tinha encontrado algo precioso e até sobrenatural. Ele levou o pó para casa e mostrou para sua esposa, amigos e familiares. A fascinação e a inocência viraram a chave para o horror absoluto. O irmão do dono do ferro velho levou um pouco do pó brilhante para casa. Sua filha, de apenas 6 anos, tocou... Uma cidade nascendo debaixo da sua cama só pra você, meu amor. Pai, você é o melhor mágico do mundo. Uma substância radioativa e depois ingeriu ao comer um ovo cozido que sua mãe havia preparado com as mãos sujas daquele pó mortal. Ninguém viu, ninguém sentiu, mas, naquele instante, o Césio 137 começou a causar o maior caso de contaminação por radioatividade já ocorrido no Brasil, afetando seriamente a saúde de mais de 1000 pessoas. Dias depois, a menina precisou ser enterrada em um caixão de chumbo revestido com concreto, sendo a vítima com a maior dose de radiação de todo o acidente. O pesadelo silencioso não demorou a se manifestar. Apenas algumas horas após o contato, todos que foram expostos ao material radioativo começaram a colapsar. Enjoos, tonturas, vômitos incontroláveis e diarreias severas. Os médicos estavam perdidos. Foi só com a família inteira adoecendo rápido demais que surgiu uma suspeita sombria. Será que aquele pó, com seu brilho azul hipnotizante, era o responsável? Em um ato de desespero, a cápsula vazando Césio 137 foi levada de ônibus para a vigilância sanitária. Mas o inacreditável aconteceu. O órgão não deu muita bola para a gravidade da situação e simplesmente deixou a substância radioativa abandonada sobre uma cadeira comum, irradiando tudo e todos por mais 2 longos dias.
Quando a verdadeira dimensão do desastre veio à tona, o pânico se instalou. E para piorar, o governo da época tentou esconder a tragédia da população. Eles chegaram a afirmar, em rede nacional, que aquilo se tratava apenas de um vazamento de gás. Mas uma mentira não consegue conter a radiação. A dura realidade é que o brilho de Goiânia deixou marcas que o tempo não apaga. Nos anos seguintes, 104 pessoas morreram de forma agonizante por contaminação, câncer ou outros problemas decorrentes do acidente. E estima-se que cerca de 1.600 pessoas tenham sido afetadas diretamente para o resto de suas vidas. O que pouca gente sabe é que a limpeza daquelas meras 19 gramas de pó brilhante gerou um volume colossal de lixo atômico. Toneladas e mais toneladas de roupas, móveis, terra e destroços que permanecerão perigosos para a vida e para o meio ambiente por pelo menos 180 anos. Para conter essa ameaça, todo esse material amaldiçoado precisou ser totalmente lacrado em 14 contêineres e enterrado em uma montanha artificial, fortemente revestida com paredes grossas de chumbo e concreto. E é exatamente por causa de tragédias e riscos como esse que o uso da energia nuclear ainda é um assunto tão polêmico e que assusta tanta gente. Mas deixa eu te explicar o outro lado da moeda. A principal finalidade dessa tecnologia hoje não é causar destruição, mas sim gerar energia elétrica. E o processo é brutalmente eficiente. O calor absurdo emitido pela reação nuclear aquece a água, que vira vapor em altíssima pressão, girando uma turbina gigantesca acoplada a um gerador. Uma das grandes vantagens da energia nuclear é que, diferente do carvão e do petróleo, ela não queima combustíveis fósseis, ou seja, não gera os temidos gases de efeito estufa. E se você acompanha os mistérios que a gente traz aqui no Nerd Cósmico, já sabe que o nosso planeta precisa urgente de alternativas, pois o universo não costuma dar segundas chances. O Césio 137 nos ensinou a pior lição possível. A radiação é uma força espetacular da natureza, mas que exige respeito absoluto. É por isso que, mesmo sendo considerada a grande vilã no passado por causa de desastres como o de Goiânia e Chernobyl, a energia nuclear passou, gradativamente, a ser defendida por muitos ecologistas. Pense bem, se compararmos com a energia hidrelétrica, que é a mais comum aqui no Brasil, a usina nuclear não precisa alagar áreas gigantescas para formar reservatórios. Isso evita a perda de reservas naturais, salva terras agricultáveis e impede que comunidades inteiras precisem ser removidas de suas casas. E tem mais um detalhe crucial: a energia nuclear não é afetada por alterações climáticas. Não importa se está chovendo muito ou se o país enfrenta uma seca histórica, ela continua gerando energia sem parar. Mas com tantas vantagens, você deve estar se perguntando: por que a energia nuclear não é a opção número 1 do mundo inteiro? Bom, lembra que eu falei da montanha de lixo atômico de Goiânia? Essa é a grande desvantagem. O problema não é só o lixo radioativo em si, mas toda a cadeia de produção. Os insumos necessários para minerar, produzir e lidar com a energia nuclear acabam gerando uma emissão de gases do efeito estufa até 6 vezes maior se compararmos, por exemplo, com a energia eólica, a energia dos ventos, que é uma matriz 100% limpa e que cresce a cada ano que passa, principalmente lá no Nordeste brasileiro. No fim das contas, a radiação é como o fogo para os nossos ancestrais, uma ferramenta incrível que pode iluminar o futuro da humanidade, ou reduzi-lo a cinzas brilhantes se não soubermos usá-la. E claro, por mais segura que a tecnologia prometa ser hoje, existe um fantasma que não desaparece: o medo invisível da contaminação. Que o digam as vítimas do Césio 137. Quase 4 décadas se passaram desde aquele setembro de 1987, e o tempo, infelizmente, não foi um aliado para quem sobreviveu. A ferida de Goiânia continua aberta. Além da brusca desvalorização dos imóveis, a população local passou, e ainda passa, por um forte estigma e discriminação, muitas vezes gerados pela desinformação e pelo medo irracional de que a radiação pudesse de alguma forma ser transmitida pelo contato humano.
Aqueles que não perderam a vida ao longo dos anos, hoje travam uma batalha silenciosa e exaustiva. São pessoas que gastam milhares de reais todos os meses com medicamentos para tratar as sequelas físicas que o pó azul deixou para trás. Mas se você perguntar para muitos desses sobreviventes, a pior herança deixada pela tragédia não foi a dor física ou o prejuízo financeiro. A pior e mais cruel herança foi o isolamento social, o olhar de medo, a distância. O brilho do Césio 137 apagou, mas a sombra que ele lançou sobre aquelas famílias durará para sempre. É por isso que precisamos contar essa história, para nunca esquecer e para nunca repetir.